Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre como analisar um tema de forma sistêmica e integrada dentro do setor elétrico com o Rogério Rocha, que é diretor da C3R Energia. Mas antes de passar a palavra para o Rogério se apresentar, nós vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui 3 produtos de capacitação: a assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em conta. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Lembrando que hoje, agosto de 2024, nossa assinatura anual já está com mais de 305 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. E depois desse pequeno comercial, Rogério, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Oi, Fabiola. Obrigado pelo convite mais uma vez. É bom estar sempre aqui com o pessoal da sua audiência aí, podendo compartilhar aí os nossos conhecimentos, né? E esse tema aí que eu diria, né, para nós dois, que é bem válido, né? É um assunto bem interessante que a gente já trabalha há muito tempo, né? E falando um pouquinho de mim, né? Eu tenho, apesar de já ter um podcast aí que eu já me apresentei, mas quem ainda não viu, né? Eu faço até a propaganda, um podcast que eu falei sobre comercialização de energia, as comercializadoras. Procura aí, pessoal, que é um podcast que também ficou muito legal, tá? Mas eu trabalhei, né, em empresas de distribuição, trabalhei na ANEEL também, um tempo, 2 anos, né? E trabalhei em empresas de distribuição e geração e comercialização nos últimos tempos, né? E envolvendo na parte regulatória e também na parte de comercialização de energia, né? Hoje eu tenho a minha empresa de consultoria e assessoria e trabalho muito nessa questão aí de estruturação e organização das empresas, principalmente nessa questão aí de análise, inteligência de mercado, inteligência regulatória, desenvolvimento de produtos, serviços. E como a Fabiola falou, é bem importante a gente ter uma visão aí integrada dos temas aí que a gente trata no setor. Rogério, super obrigada. E aqui na descrição do podcast a gente vai deixar o link para o outro episódio que você gravou, que é quais os passos precisam ser seguidos para estruturar uma comercializadora de energia. Está um espetáculo, está muito completo. Então, vamos lá. Já quero começar perguntando para você o seguinte: dentro do nosso setor, um dos principais desafios para analisar um determinado tema é ter justamente essa visão integrada, sistêmica, holística, né, que considere aí todos os segmentos, os interesses econômicos divergentes, muitas vezes. E aí a pergunta que fica é como desenvolver essa visão integrada, sistêmica, holística? Dá a dica aí para gente. Bom, Fabiola, até pela experiência, né, e a gente vai vendo, né, que a gente vai, digamos assim, trabalhando em determinados assuntos, eu comecei até a perceber, e é natural, quando a gente vê a próprio nosso processo de educação, e eu não digo só eu sou engenheiro eletricista, mas você tem pessoal vindo da economia, você tem advogados, então nós temos uma formação que dentro até da própria formação ela é toda fragmentada, né? Então a gente acaba virando especialista em detalhes. E qualquer área acaba desenvolvendo essa questão dos especialistas, né? Aquele pessoal mais aprofundado que entra no detalhe. E, do outro lado, tem aquele generalista, né? Que o pessoal ainda fala muito. Não, hoje em dia todo mundo fica mais generalista porque é muito conteúdo, muita informação, ninguém se aprofunda tanto, né? Mas a questão toda é essa conexão entre aquele especialista no detalhe e esse generalista que teoricamente não, digamos assim, não se aprofunda, né? A gente precisa criar um certo nexo para eles se conectarem, né? E o próprio tema evoluir, né? Então até tem um conceito, né, que o pessoal pode procurar aí pela internet que é,
se chama Nexalista, né? Uma vez eu vi isso, mas eu não vou me aprofundar aqui, mas fica um pouquinho para uma outra hora. Mas se vocês botarem no Google Nexalista, vocês vão ver aí que vai aparecer umas coisas bem interessantes, que é a questão de você conectar essas relações, né, de temas e dar sentido àquilo, né? Então, através disso, buscando, né, nós estamos no setor elétrico, né? Então, a primeira coisa que eu fui ver é nós temos a base que é a eletricidade. Então, a eletricidade tem conceitos próprios para ela. Então, a gente tem que descrever e ver, né, o que a eletricidade tem. E quando a gente vai ver, a eletricidade ela pode ser aberta em três dimensões, né? Eu chamaria assim dizer, que é uma dimensão de mercadoria, né? Ela pode ser uma mercadoria, ela pode ser uma dimensão social, né? A eletricidade como um conceito social, e uma dimensão estratégica, né? Então, desse lado da eletricidade, você tem essas três dimensões. Do outro lado, que é um conceito, e aí já sai um pouco até do setor elétrico, mas é um conceito quando você faz análise, e isso se aprofunda também em outros setores, que quando a gente for olhar exatamente um setor ou específico para estudar, a gente também divide ele em três pilares, né? E esses três pilares estão associados muito ao a regulação e a política, né, envolvida dentro daquele setor, né? Então você tem, dependendo disso, quando os setores são muito regulados, você tem isso muito avançado, né? A política, as leis e tudo muito envolvidas naquele setor, muito reguladas, e você do outro lado você tem o mercado. E quando os setores são menos regulados, eles têm o lado do mercado muito mais ativo. Então a gente tem essa separação, né, entre regulação e mercado. E eles são meio conectados. Então, você vai ver setores com mercados mais evoluídos, com um pouco menos de regulação, e setores com regulação muito mais forte, com mercados menos evoluídos. Mas os dois existem em qualquer setor, né? E aí você tem um terceiro pilar, que eu chamaria isso tudo, que é da evolução própria humana, que são as tecnologias. Então, todo setor ele vem de um avanço tecnológico. Então, essas três pilares, regulação, mercado e tecnologia, a gente também consegue, dentro de uma visão sistêmica, pegar qualquer tema e correlacionar ali dentro. Então, a gente tem do lado, como eu falei, a eletricidade com a característica dela, que eu dividi em três dimensões, e agora a gente está dividindo o setor elétrico também em três pilares, para também fazer essa análise. Rogério, fiquei curiosa aqui, já estou pensando em vários temas, já tem um aqui que eu quero que você fale aí melhor. Mas, por exemplo, o que você está falando vou citar alguns exemplos aqui, serviços ancilares, leilões de reserva de capacidade, encargos, subsídios, separação lastro-energia, ou seja, todos os temas aí que a gente está mergulhado no nosso setor, todos eles a gente consegue fazer uma espécie de dissecar, né? Claro, é uma metodologia que eu imagino que você conseguiu aí desenvolver ao longo da sua vida e analisando muita coisa, né? Saiu uma nota técnica da ANEEL, né? Ou saiu uma consulta pública do Ministério. Então, você consegue, dividindo, estruturando dessa forma, fica mais fácil de você começar a avaliar impactos e até estratégia que determinado agente pode seguir para se defender ou para diminuir, mitigar impactos de determinado tema. Então, é mais ou menos isso, né, que você vai falar para a gente aqui. É isso? É bem isso, Fabiola. E uma das coisas que eu estou até trabalhando, né, eu diria assim, com alguns clientes desenvolvendo, é fazer o próprio paralelo. Lembra que a ANEEL tem aquela análise de impacto regulatório. Eu pensei bem nisso. A análise de impacto regulatório, a ANEEL, ela analisa olhando a sociedade, diria assim, né? Que impacto a quem? Então, ela tenta olhar isso num conceito de dizer, esse é um impacto da própria regulação, que ela atua nesse, né? Mas só que, como qualquer coisa, né, cada um tem o seu impacto regulatório. Então, o importante é quando a gente disseca isso e tem essa visão sistêmica, a gente consegue direcionar para os interesses, qual é o impacto maior ou não, porque o mais importante é isso, não é saber se aquilo está certo ou errado do ponto de vista regulatório, mas qual é o impacto financeiro, se aquilo estiver avançando ou não, pode me causar, né? E você tem que entender também essa dinâmica do time também dessas coisas acontecerem.
Então, não só a questão financeira desse impacto, mas se aquilo vai evoluir de uma maneira ou não. E lembra que eu falei, como existe essas três questões, digamos assim, do lado da eletricidade, como eu falei, tem essas três dimensões, que daqui a pouco eu entro mais em detalhe. Mas e do lado dessas três divisões, que não é só uma questão de setor elétrico, você vai ver também que você correlaciona, porque eu tenho um mercado, o mercado vai crescer, como é essa coisa. Mas se eu não tiver uma regulação preparada para o mercado crescer, ou se eu não tiver a tecnologia atuante preparada, aquilo que eu quero que faça acontecer, ou o mercado, ele não vai na mesma velocidade. Não, a regulação já está preparada, mas o mercado ainda não entende. Então, esses times que você vê até falando muito em startups, né? Porque uma das coisas, quando você pega esses vídeos, né, de YouTube, do pessoal até, eu tenho um vídeo para mim que é uma referência para mim, que é o pessoal lá do Vale do Silício, quando um deles, né, que tem aquela iCombinator, que é uma grande startup, e ele falando que o cara tinha feito mais de 2.000 startups, e perguntavam para ele qual era a parte mais importante, se era o investimento, se era a equipe, entendeu? E ele dizia que era o momento do mercado. Então, às vezes, tem startup que a gente vê que ela decola, mas, na verdade, ela já está 4, 5 anos ali sendo trabalhada e, de repente, ela explode. Por quê? É o momento exato dela estar preparada e estar atingindo aquilo. Então, a gente também tem que olhar um pouco isso quando a gente faz essa análise sistêmica, né? Legal. Então, eu já quero resgatar que você falou 3 dimensões e 3 pilares. Fala mais das 3 dimensões. Você falou mercadoria, social e estratégica. Como que elas se interconectam? Como que funciona essa dinâmica? Tá, então vamos lá. Eletricidade, né? E aí a gente vai sair, mas eu não vou também me aprofundar muito. Eletricidade é uma entidade física, né? Então a gente vai lembrar lá quando a gente estudou, né? Que vem do segundo grau, eletromagnetismo. Quem fez engenharia ainda voltou a ver isso na faculdade. Então é um fenômeno, né, natural, né? Físico, aonde você tem campos eletromagnéticos, e aquilo dali foi pego pelo homem e criou-se uma indústria, que é a indústria da eletricidade, né? Então, olhando, e o mais interessante disso é que as pessoas não veem, né? Então, essa era a mágica até na época, né? Que você via as coisas acontecendo e você dizia, caramba, da onde isso está vindo? Mas você sabia que você levava um choque, né? Você sabia que o fio passava e você dizia, caramba, isso está se movimentando, entendeu? As coisas aconteciam. Então, logo no início, o pessoal pegou isso e tentou o quê? Produzir, né, uma mercadoria. Quer dizer, eu tinha os fenômenos físicos e depois, ali no final do século XIX, aí começa, né, Tesla, Edison. Então, assim, Tesla, eles inventaram a indústria da eletricidade, mas o fenômeno físico ele já vem de 300, 400 anos sendo estudado, né? Então, a parte da eletricidade como estrutura, né, digamos assim, mercadoria, ali surge e você começa a vender. E o mais interessante no início, para você fazer as pessoas usarem a eletricidade, você precisava de equipamentos, né? Porque a eletricidade, o valor dela é quando você tem algo consumindo ela. E o mais interessante, eu não sei se alguns lembram, eu tinha um vídeo que ficava muito interessante, que é o pessoal ali no Velho Oeste, os caras oferecendo geladeira e máquina de lavar, e as pessoas olhavam para aquilo, porque elas faziam tudo manual, né? E tinha o gelo, e o cara falava, não, toma de graça, que eu te entrego a eletricidade. E o cara olhava para aquilo meio estranho, né? Pô, mas por quê? Você começa a criar um mercado e um consumo, aquela mercadoria, e claro que agora o pessoal diz, né? Você está sendo dominado, porque a base da economia em qualquer lugar do mundo é a eletricidade. O pessoal fala muito de internet, né? De inteligência artificial, mas tudo isso só funciona com a eletricidade. Então você vê que quem manda no mundo é a questão da eletricidade. Então, assim, como mercadoria, você vê que ela é um valor super agregado dentro das sociedades. Agora, vamos pegar essas outras duas dimensões que surgem daí. Uma é a dimensão estratégica, né? Então, como eu acabei de falar,
qualquer país do mundo, se você tiver em guerra, a gente viu o caso aí até da última recente, Ucrânia e Rússia, onde a própria Rússia usou o instrumento de geopolítica energética para atuar em cima da Europa. A questão do gás natural, os preços dispararam da energia, da eletricidade, você vê que tem um impacto, né? Então, a segurança energética, do ponto de vista até de recursos para você ter eletricidade, ela tem que ser olhada muito séria, né? E por isso que a gente vai ver, né, depois mais lá na frente, um dos pilares, que independente de um ambiente ser muito de mercadoria e tudo, os governos vão interferir em cima da questão da segurança energética, porque isso é uma coisa muito séria. Então, até questões militares, em alguns lugares, os Estados Unidos é muito interessante, porque os Estados Unidos tem a parte de hidrelétrica, a maior parte das hidrelétricas deles é associada ao exército americano, tá? Ao corpo de engenheiros do exército americano. Claro que eles surgiram por controle de barragens, mas depois aquilo foi sendo aprimorado, né? E hoje você tem várias, digamos assim, digamos, geradores, e principalmente a energia nuclear, né? Quando você pega, eles desenvolveram muito por questões estratégicas militares. Então, a gente tem a questão da segurança energética e elétrica. Você olha aqui também no Brasil, né, essa questão, às vezes, quando vem apagão, como é que isso impacta direto a sociedade. A gente teve o racionamento de 2020, de 2001, né, que também impactou. Então, a parte estratégica, como eu digo, da dimensão eletricidade, ela tem que ser levada muito a sério. Então, a gente tem que entender muito bem isso como uma visão de segurança elétrica e segurança energética. Agora, a gente vem a outra ponta. Em alguns lugares, nem tanto, mas o Brasil é muito forte, a questão social. Então, eu tive na minha época da ANEEL, então a superintendência onde eu atuava, ela era muito ligada à questão do consumidor, né? Era a superintendência de comercialização, regulação da comercialização. Então, a gente discutia muito a questão do roubo, né? Do furto. Então, o Banco Mundial, a gente está vendo muito isso aí, pobreza energética, né? O governo agora entrou no destaque disso. E se a gente olhar, a própria tarifa social, ela já vem de antes, muito antes, década de 60, 50, você já vinha uma discussão de você entregar uma tarifa, né, ou uma eletricidade mais em conta, porque o pessoal, né, da área jurídica chama de hipossuficiente. Então, o que que acontece? A eletricidade, ela já tem uma discussão jurídica que quando você vai cortar ela ou não, né, então dependendo até de quem você vai ter o corte, você pode ou não cortar, mesmo que o cara não pague. Então você impacta essa questão de mercadoria para agora uma condição de bem social. Então, a eletricidade é um bem social ou uma mercadoria? E eu participei de uns 2 ou 3 eventos, né? E chegava até no fórum de Superior Tribunal, e a gente vê isso, que entra muito nessa esfera também, que o jurista ficava meio a meio. Então, você não tinha, assim, tem um pessoal com uma visão pró-mercado, ou dizer isso tem que ter um custo e você tem que remunerar para isso, mas tem outros que dizem você não pode tirar isso da população, porque se você tira, você pode considerar que essa população não tem uma base social ou de qualidade para sobreviver. Então, saiu o conceito só de você entregar alimento e água, né, para você entregar eletricidade. Quer dizer, eletricidade virou uma atividade que você tem que entregar para ela. E aí é a nossa pergunta: vamos entregar de zero? Quem vai pagar isso? Então, quando a gente desenhar esse contexto, a gente tem que ter que o Brasil hoje, e se a gente olha, né, essa questão do percentual, né, de consumidores que estão na nossa base ligados à tarifa social, é impressionante. Tem estados que chegam a 50% dos consumidores, principalmente ali no Nordeste, que são da tarifa social. Então, como é que a gente vai trabalhar isso num ambiente onde a gente libera 100% mercado? É uma questão, né? Então, essas 3 dimensões de mercadoria, social e estratégica, como eu falei, ela tem que também estar correlacionada quando a gente avaliar. Rogério, achei muito interessante o que você falou, e eu queria resgatar que você começou a falar, a primeira coisa que você falou é um fenômeno físico, né? Então você trouxe, olha, a eletricidade, antes de mais nada, ela é um fenômeno físico, que muitas vezes, infelizmente, quando a gente vai analisar um tema, aqui no Brasil, eu vejo
sobretudo pelo fato de que a gente tem muitos advogados, economistas, administradores, engenheiros de toda a natureza, esquecem que a eletricidade ela tem algumas especificidades que, tipo, lei de Kirchhoff. Eu costumo dizer que não há medida provisória capaz de revogar a lei de Kirchhoff. Né? Então, não queira você, né, parlamentar, não, eu vou revogar a lei de Kirchhoff. Essa é impossível, porque ela é uma lei da física, é uma lei natural, né? Igual querer revogar a lei da gravidade, é impossível. Então, assim, muitas vezes também, pelo fato das discussões ficarem, sobretudo envoltas de pessoas que não têm essa habilidade com os fenômenos naturais da eletricidade, né? A gente corre algum risco também de que as análises ficam um pouco míopes. Então, assim, eu acho que você, primeiro, antes de mais nada, você colocou esse tema da física, né? Então, eu achei bem legal, mercadoria social e estratégica, mas eu manteria essa dimensão física, porque foi a primeira que você falou, e eu acho que ela é muito importante e às vezes falta, né, essa análise, sabe? Isso é uma coisa bem que eu tenho percebido nas discussões, né? Então, Eu, só para te dar aqui a minha contribuição à tua metodologia. Não, é interessante a dimensão quando você fala física, né? Porque eu acabo, assim, quando eu dividi as três, foi muito na linha da eletricidade, mas eu concordo com você. A gente poderia aperfeiçoar e trazer ela como uma dimensão, né, natural e física. Eu acho que fica um negócio marcado, né? Como o fenômeno eletricidade, né? Dentro do conjunto dela. Eu concordo Talvez e até até agradeço, né, dentro dessa parte, né, que isso faz parte, né, dentro do trabalho, né, que a gente vai evoluindo, né? Mas isso legal. acaba acarretando como eu falei para você, quando a gente vai trazer também a discussão dos pilares, né? Porque aí ali fica bem forte a questão do físico, né? Legal, quer ver um É, exemplo típico de um problema que a gente tinha que considerar a dimensão física? Margem de escoamento. A margem de escoamento é um tema que é nitidamente que a gente tem que colocar a questão física, a questão de como que o fluxo ele se comporta na rede, né? Então, esse é um tema, o serviço ancilar, enfim, tem vários Hoje elementos que a gente você precisa vê, considerar. trazendo o tema polêmico, né, na MMGD, o grande debate é o Inversão pessoal de dizendo fluxo. da tal inversão de fluxo, né? Então, tem inversão de fluxo, a distribuidora está me maltratando. Agora, aí começa a ter uma outra questão, porque a gente tem que ter uma transparência das informações e dos dados. Então, a distribuidora ela tem que ter uma base, né, mesmo isso, e tem que ser comprovado, porque senão vira discricionário ela só falar e dizer tem um problema, Porque né? só ela tem a rede para rodar É, o fluxo de potência, né? Então, deve ter um não, pouco isso, por né? isso que aí tem esse lado das evoluções que a gente precisa ter, né? Legal, Rogério. Agora, acho que as três dimensões que eu me meti, botei colher aí na sua Botamos uma sopa, né? Botei quarta, mais né? uma que você mesmo já tinha analisado. Agora, eu queria migrar para os pilares. Você falou de regulação e mercado. Eu sempre falo nas minhas aulas que regulação e mercado são as duas faces da mesma moeda. Você vê assim também? Eu queria te ouvir um pouco em relação a esses dois pilares, como que eles se conectam aí? É, se, a questão até de regulação em mercado, e aí você deve se lembrar, né? Antigamente a gente só tinha, né? Quer dizer, não tinha muito mercado, né? Ali na década de 80, 90, você tinha um pouco a regulação, e é muito interessante quando você olha as estruturas da empresa, o pessoal da área regulatória, ele está muito próximo ao pessoal da área comercial, ou comercialização, né? Apesar o pessoal da área técnica fica, por isso que aí, então, assim, esse conceito desses três pilares, e acaba quando você olha outros setores que também vê, você tem sempre a questão técnica, né, do tipo de indústria que você tem, e você vai ter duas relações, né? E essa questão mercado e regulação, como você falou, ela está muito em voga, essa questão de liberalismo, né, ou né, parte mais regulatória. Então, acaba, ela, na verdade, seria, né, uma condição que elas estão, digamos, como você falou, né, é a mesma moeda, e você, dependendo da tendência, isso é sempre, não existe certo e errado, né, do ponto de vista. Claro, você vai ter coisas que vão estar mais propícias a determinado tempo. Uma coisa interessante o alemão ele tem um conceito que ele chama
que é o contexto, né, que é o do tempo, né? Você tem que estar ali com a contextualização daquele momento, né? E aí você vai me permitir, porque o nome é meio complicado, mas outra É o coisa. Zeitgeist. É o Zeitgeist, viu? Obrigado aí, porque eu sempre esqueço. E então, quando você olha, não só uma questão de você dizer se a regulação ali tem que estar mais regulada ou não, mas você vê que são ciclos. Então, você vai ver que o mundo ele transita com determinados ciclos, onde a própria eletricidade ela teve muito. No início até da própria indústria da eletricidade, era completamente livre, sem nenhuma regra. Depois, eles começaram a entender que eles precisavam criar regras, né? Então, esse balanço entre trazer mais regulação e colocar menos regulação isso vai estar sempre, né, naquela gangorra, né? Então vai para um lado e para o outro. Então eu concordo com você, aonde são conceitos que eles se correlacionam. Agora, o que eu coloquei mais como o terceiro pilar é uma questão da tecnologia, porque a tecnologia ela pode trazer mais para um lado regulatório e ela pode trazer para um lado mercado, né? Então a evolução tecnológica te facilita ou não estar mais regulatório ou está mais mercado. E aí por isso que também entra nesse conceito do contexto que você tem que analisar do momento, né? E a gente tem várias questões, como você falou, que estão precisando trazer mais regulação para surgir mais mercado, né? Então a gente fica naquela, o ovo ou a galinha, né? Com o pessoal diz, o que vem primeiro, né? Se você tem que criar uma, ou se você libera muito mercado sem ter uma regulação base, aí sai uma bagunça e você vai culpar o mercado. Mas, na verdade, não é o mercado culpado, é que você não tem uma regra básica, pelo menos para aquele mercado evoluir, né? E, ao mesmo tempo, né, quando você trava demais, o próprio mercado não aparece, né? Esse tema da tecnologia que você falou, eu acho muito interessante. E aqui na Rede, o pessoal adora, né? Tudo que é tecnologia, é startup, é combustível novo, né? Hidrogênio, olha, que offshore falou em tecnologia, o pessoal adora, né? E isso que você falou do tempo, que isso não adianta você desenvolver precocemente uma tecnologia se ela não tem como realmente se disseminar no mercado, né? E eu estava até assistindo um podcast recentemente que falava justamente sobre o próprio algoritmo do YouTube, como ele variou ao longo do tempo, que lá no início ele era tipo clickbait. O algoritmo do YouTube ele tentava sempre pegar e fazer com que você clicasse no determinado tema, né? Então você tinha que caprichar naquela imagem de capa. Hoje em dia já não. Hoje em dia o algoritmo do YouTube, por exemplo, ele monetiza, ele dá mais valor ao tempo, ao watching time, que é o tempo de tela. Por quê? Porque naquela época que não se tinha tanta banda larga desenvolvida, não fazia sentido falar em tempo de tela. Hoje em dia, a internet é uma coisa usual, não é 5G livre, né? Mas se a gente volta aí 10 anos, não era assim. Então, como de fato, até o algoritmo, né, tá mudando e todas as tecnologias estão mudando em função justamente dessas atualizações, né? Então, eu achei bem interessante. Se você quiser falar um pouquinho mais aí de tecnologia no nosso setor, Rogério, onde você vê aí que de fato esse pilar ele vai ser mais importante? Onde você tem visto até nos seus clientes mesmo, que eu sei que você tem alguns clientes aí que têm essa questão tecnológica aí bem relevante, principalmente o pessoal do varejo, né? Conta pra gente aí algum spoiler. Não, é até interessante que você fala assim, e eu não estou querendo, às vezes eu entro, né? Eu tenho que tomar um cuidado, porque, como você falou, né? Existe uma geração muito tecnológica, né? A gente está no momento da tecnologia, né? Então o pessoal às vezes esquece, aí eu vou resgatar muito a dimensão física, né? Que você fala, o pessoal esquece que existe uma questão física que a tecnologia tem que resolver, né? Do ponto de vista. Mas é interessante que vamos olhar, né, essa questão da eletricidade, né, e trazer na parte assim. Primeiro, como você falou, e é impressionante que tudo se transforma, né? O cara pega qualquer tecnologia e altamente ele quer usar dentro do setor elétrico, né? Então, blockchain foi uma coisa que há 3 anos atrás eu fui convidado para ser conselheiro de uma startup que eles iam fazer o blockchain para a Bolsa de Energia no Brasil. Aí, como eu tinha essa experiência toda, me convidaram, e aí, quando eu olhei para aquilo, a primeira coisa é quando a gente tem aquele instinto natural, né?
essa ferramenta é uma ferramenta que tem velocidade, né? Ah, não, ela tem segurança. O blockchain, você tem que gravar, aquilo não vai ter, então é robusto. Quando você olhou naquela época, todo mundo queria, não, os microcontratos, você vai colocar e vai fazer. A questão toda que foi testado lá na Europa, né? No Brasil não se chegou-se no ponto regulatório de testar, né? Mas ficou muito nos hype, né? Do pessoal, que assim, no final, a tecnologia ela vai ser usada, né? Mas não necessariamente para tudo que o pessoal coloca, né? A própria questão da inteligência artificial, né? E quando você vai entrar, eu fiz um doutorado na década de 90, que eu brinco, que eu tinha uma cadeira que chamava rede neurais, ou neuronais. Isso na década de 90, ali no início. E todo o conteúdo, né, digamos assim, era da década de 60, entendeu? Livro da década de 50, 60. E o que, que aconteceu? Porque os LLM, né, que eles chamam, né, os Machine Learning, Large Machine Learning, que hoje todo mundo olha para um chat GPT desse da vida, e a inteligência artificial. É a questão da tecnologia avançar no processamento e a quantidade de dados para treinar aquela rede. Então, o negócio explodiu por uma condição, entendeu, do mercado, e você já tinha essa tecnologia da década de 50, 60. Então, o time dela só conseguiu ser usado na prática agora. Mas o mais interessante é você ver o pessoal pegando IA agora e usando no setor elétrico. Eu já vi pessoal querendo criar soluções, entendeu? Para fazer venda de energia e tudo, usando tecnologia de IA, entendeu? Pode acontecer? Pode acontecer. Mas é aquilo que eu digo, pessoal. Primeiro, a gente olha o que está acontecendo. Então, esse conceito até que a gente está desenvolvendo aqui, né, de entender o time, né, e entender a questão do mercado, se o mercado está funcionando ou não. Então, quando eu olho agora essa questão tecnológica, um ponto-chave, base, que eu vou trazer do setor elétrico. Pode ter gente aqui que vai espernear, principalmente do lado, entendeu, regulatório governo. Nós não temos medição no Brasil, entendeu? Do ponto de vista para abrir um mercado 100%. Não é que você não tenha, você criou-se uma adaptação, porque até hoje existem situações, tipo, quando eu estava na ANEEL, eu passei da ANEEL em 2004 a 2006. Em 2005, o diretor-geral, que era o Gerson Kelman, a gente recebeu o pessoal da IBM. Isso é uma boa história. A IBM chegou lá na ANEEL e falou o seguinte: olha, eu tenho um sistema que eu desenvolvi com a Price na Itália e ficamos 5 anos trocando todos os medidores da Itália. Levaram 5 anos trocando todos os medidores da Itália em 2005. Então, eles foram de 2000 a 2005 e trocaram todos os medidores para medidores digitais. Né? E eles criaram um sistema que correlacionava, você podia cortar a luz apertando o botão. Então, naquela época, era uma evolução assim assustadora, como a questão do celular, né, que o pessoal até hoje está conectando, né? Os celulares vieram, a tecnologia, e naquela época o Kelman, quando pegou aquilo, né, a gente estava lá, vários superintendentes sentavam na reunião e tudo, e eu estava ligado à parte de comercialização, ele falou: olha, a gente tem regiões no Brasil que não tem nem medidor, e você está discutindo comigo eu botar medidor digital, entendeu? Aí ele falou: vai acontecer? Vai, mas hoje não tem regra para a gente conseguir botar, porque se a gente bota a regra, aí é um outro conceito. Se o Brasil tem que trocar todos esses medidores ao mesmo tempo, e naquela época a gente estava discutindo, era simplesmente a universalização, que era conectar os coisas, que já estava sendo custo, e até hoje você vê que a evolução ainda. Agora, imagine ser uma campanha de botar todos os medidores digital no Brasil para a gente abrir o mercado. Você vai ter um custo para distribuidor em si, que vai bater no consumidor, então é esse o debate, que você tem que ter um tempo. Pode acontecer, mas a gente tem que mostrar, existe um plano, e daqui a 3, 4, 5 anos, e qual é o custo disso, e aí você vai colocar. Então, antes disso, não adianta eu falar, dizer que vem uma lei dizendo que a abertura do mercado em 2026 é 2028, porque se você não tem medidor digital, você vai ter uma coisa capenga, que é, eu boto o cara no Mercado Livre e o cara vai lá medir com um papelzinho o medidor do cara, entendeu? Para entregar. E é o que está acontecendo hoje, né? A realidade é essa. A CCE criou uma simplificação e as distribuidoras levam 2, 3, 4 meses para mandar a medição.
entendeu? Então, aquele consumidor que está no Mercado Livre fica 3, 4 meses sem saber exatamente qual é a medição dele, entendeu? Claro, existe um medidor, é um medidor de memória de massa, a memória está lá. Agora, eu já vi, entendeu, propaganda onde se coloca um celular, né, e o cara pegando toda a informação, operando, comprando no spot, esse negócio, mas, na verdade, essa evolução, até lá fora, quando você vai para o baixa tensão, você não colocou esse tipo de mercado num ambiente de atacado, que é o ambiente que você faz a variação do preço spot. Você trouxe e fez produto para aquele consumidor comprar em pacotes, como hoje a telefonia faz. Então, conhecer as tecnologias e entender essa dinâmica fica muito mais tranquilo quando você vai debater a questão de mercado e a questão também regulatória, porque, como você falou, não adianta a gente mudar a lei de Kirchhoff, a lei de, né? Aí você tem, né? Maxwell também, as leis de eletromagnetismo de Maxwell, elas estão lá do universo, entendeu? Eu não posso dar uma canetada, entendeu? E pedir na justiça uma liminar para mudar essa lei. Olha, Rogério, isso que você está falando é muito interessante, essa sua metodologia. Vamos chamar de metodologia, tá? Essa forma como você convida a gente a analisar um tema. Achei muito interessante, até uma coisa que lá na escola, na rede, a gente sempre fala: você tem que ter muito cuidado com a sua imagem enquanto profissional no setor elétrico. Então, não adianta você chegar, não, agora eu vou defender os interesses das baterias. Aí, bateria maravilhosa, não sei o que, daí eu viro assim, I love bateria, I love BESS. E aí você esquece que existe um contexto, existem outras fontes. Aí não, agora eu só gosto de GD. Aí I love GD, aí você defende, não, agora eu já mudei, agora eu já estou lá no varejo. Então é abrir mercado de qualquer jeito. Então, assim, até tomar cuidado com a forma como a gente defende tecnologias, soluções, produtos, empresas, porque no final você, enquanto profissional, se queima, né? Então, assim, a gente traz muito isso. Eu acho que essa forma que você traz para analisar as questões é uma forma mais neutra. Né? Então, eu achei muito interessante. Daí, eu já queria justamente aproveitar a sua metodologia de 3 ou 4 dimensões, que eu botei aí a colher na sopa, e os 3 pilares, se você puder analisar para a gente a tal da abertura de mercado, que você já ensaiou um pouquinho aí, falando da questão da medição. Como que você avaliaria, usando esse arcabouço aí de análise, o tema da abertura de mercado? Agora, cortei para você, agora você que fique com um tema espinhoso aí para explorar. Não, bom, eu fico muito confortável nessa questão de abertura de mercado, porque eu estava no comitê do MAI, onde se colocava a abertura do mercado em 2005, né? Então, você vê que não é uma questão também da gente querer, né? E tem isso tudo. Então, essa própria discussão de medição, isso vinha lá dos primórdios. Então, até entender, né, essas evoluções, e uma coisa interessante, quando você olha histórico, né, de algumas coisas lá fora, a própria geração que veio a tecnologia, né, da geração distribuída, e principalmente a micro e mini geração distribuída, que a gente adotou no Brasil, né, ela na Europa, a abertura e os mercados, eles foram antes desse surgimento dessa tecnologia. E essa tecnologia, quando ela entrou, ela deu uma sacudida nesses tipos de mercado. Aqui no Brasil, a gente trouxe a MMGD antes da gente estar com essa abertura de mercado. E eu me lembro, tá, até de uma discussão, quando ali em 2000, que teve a consulta pública 33, e eu participei, né, de um dos debates, né, e o pessoal ali do Ministério, que na época, que era coordenado pelo Paulo Pedrosa, e eu discutindo com eles essa questão de como é que a gente vai fazer a abertura de mercado com o surgimento dessa tecnologia que estava impactando lá na Europa, né? Que você estava mudando os mercados numa condição onde os consumidores, ficou muito famoso o prosumer que já existia, né? Hoje já tem empresas, né, de consultoria que abrem esse leque ainda, né? Eles chamam omnisumer, não sei nem se você conhece esse conceito. O omnisumer é a mais do que o prosumer, entendeu? Porque ele é o todo, né? Então ele pode surgir, e isso, claro, que vem de imagens, né? Por isso que eu estou dizendo, o pessoal dessas consultorias, McKinsey, Boston, eles gostam de usar uns termos bonitos,
e esse omni sum, ele surge dessa condição completamente inerte. Ele é tudo, né? Omni, você pega o conceito de tudo, quer dizer, ele é o dono de tudo, né? E aí quebra um pouco essa questão de mercado, aonde você, quando você olha esses conceitos todos tecnológicos de conexão, você vem com uma, digamos assim, evolução de redes elétricas. Então, a gente tem a questão dos smart grids. Na minha época, por isso que eu digo, na minha época ainda do meu doutorado, eu estudei o que eles chamavam de FACT, que eram os Flexible System, que eram eletrônica de potência, que era trazer a eletrônica para o nível da potência, né? Dos níveis de alta tensão. Então, você trazia equipamentos que você aprimorava ali em cima dos controles. Então, você era controle. Hoje, você está trazendo para o nível da distribuidora e até do nível da baixa tensão. Então, você tem eletrônicas mais elaboradas nesse nível. E agora, olha a quantidade de investimento, tecnologia que você coloca, e aí sim surge diversos tipos de conexão, tipos de mercado e evolução, que aí agora você traz, e aonde já teve, né, a própria associação, né, a Abracel, ela defende já há algum tempo, né, essa abertura total, e já teve vários, você pode entrar lá, não fazendo aqui também propaganda ou não, tem vários estudos deles com consultorias, né, PCR, Timos, esse negócio, dizendo as dificuldades de todas as tecnologias para a evolução do mercado. Então, essa questão aí, a gente volta, né, à questão regulatória e mercado, né? Quer dizer, você precisa de uma evolução regulatória, e essa evolução regulatória ela tem que acompanhar toda, como você agora falou mesmo, a palavra da moda hoje são os BESS, né? Que são as baterias, que são essenciais hoje com a evolução da parte das intermitências, né? Das solares e eólicas. Então, você vai vir muito. Eu tenho alguns clientes que o pessoal me depara e diz, não, já vou investir, quer dizer, eu vou virar a chave, saio da MMGD de solar e vou sair vendendo bateria, porque agora a moda é vender bateria. Só que a bateria ainda não tem regra regulatória para você botar dentro do sistema. E aí você vai ficar com aquela bateria que a distribuidora vai dizer, olha, é um capacitor, é um indutor, como é que eu coloco? Eu não vou conectar você, porque a regra, aí você tem negócio de ABNT. Então, você vê que a questão regulatória com a questão tecnológica e a abertura do mercado, elas têm que estar tudo conectada. Então, como é que eu olho, e aí trazendo, né, não entrando no detalhe, aí você faz a pergunta, eu acredito na abertura do mercado? Eu acredito no time da abertura do mercado? Eu poderia dizer que nós somos brasileiros, e como somos brasileiros, nós construímos um negócio numa evolução, né, e criamos a nossa jabuticaba. Então, a nossa jabuticaba é um mercado que está sendo aberto, mas com características que eu diria semi-tecnológicas. Então, a gente tem questões analógicas adaptadas, né? Como eu falei, da questão da medição, e está se abrindo. Então, a gente vai criar tipos de mercado, e aí está interessante, porque quando você olha para isso, você já cria determinados tipos de serviços. Porque como você já sabe que aquela tecnologia ela vai ser capenga, vai acontecer algo que vai aparecer um valor agregado que alguém vai ter que fazer, porque ficou ali no meio termo. Então, eu já vi empresas desenvolvendo, né, ferramental ou desenvolvendo consultoria, ou diria ser, para fazer o gap que está entre uma evolução tecnológica, a regulação e agora o fato que aconteceu da abertura do mercado. E a mesma questão de você ter a MMGD já bastante espalhada e você ter aquela questão de venda da energia no mercado. Então, a tradução para consumidores de o que é um mercado de energia e o que é um painel solar de alto consumo e a mistura de autoprodução, né? E a gente tem bastante esse tema, você também tem que traduzir isso, né? Porque uma hora a gente não tem como você falou, a regulação ela vai vir para tentar organizar de novo. A gente tem os buracos, o pessoal vai, passa, a gente vê o caso da MMGD que aconteceu. Eu fiquei impressionado quando teve um relatório agora da EPE, né, na verdade, o PDE, né, que é o Plano de Desenvolvimento, e me mandaram um de 2 anos atrás. E hoje ela chega com uma projeção de 70 GB da MMGD. E há 70 anos atrás, ele limitava a 40 GB. Quer dizer, há 2 anos atrás, o limite
que eles achavam que ia crescer era 40, e hoje a gente já está passando disso, que hoje a gente já está com quase 40, e aí eles já estão dizendo que vai ser 70 hoje. Então, isso dá alerta, e aí vai vir uma regulação para tentar ajustar isso. Então, você olhando para isso, você tem que ver que vai surgir algumas oportunidades, aí como a gente falou do início, né? Quem é o cliente que está analisando aquilo, né? Como é que eu vou entrar no mercado? Eu sou um lado que eu sou gerando energia, eu sou o lado que eu sou assessor de consumidor, né? Como eu vou consumir, que tipo de investimento eu vou fazer, e tem o lado das próprias distribuidoras, né? Como é que eu vou ser cobrado e como é que vai ser a tarifa da distribuidora, né? Porque você vai ter que evoluir. A gente está num ponto agora que tem a renovação dos contratos de concessão da distribuição. Veio um decreto dizendo que a qualidade é a base de tudo. Como eu vou entregar uma qualidade onde o sistema, eu mesmo regulatoriamente estou causando um caos? Vai ter um reverso em cima disso. Então, quando a gente coloca isso, a abertura, na minha visão, claro, pode surgir no papel, mas na prática vão ter vários fatores que vão criar determinados impedimentos. E aí você tem que estar preparado para isso. Aí, como a gente diz, a gente vai fazendo as análises, cenários, e é mais ou menos dentro dessa condição. Quer dizer, não fechando aqui, né, e concluindo, para mim, a alta tensão está muito tranquilo, porque a gente já tem uma certa tarifa aberta, de demanda ponta, já tem uma certa evolução. A baixa tensão, com essa questão toda, eu diria que a gente ainda vai debater, vai estudar, e lembra do social, né? A gente tem uma grande baixa de baixa tensão, aonde existe até um conceito que o pessoal ainda não falou muito, né? Que é o tal supridor de última instância, né? Que é o SUP, né? Quem é que vai ficar com os consumidores que ninguém quer, né? Então, teoricamente, isso sempre vai bater na distribuidora, mas como é que vai ser essa regra? Como é que você sai? A questão de inadimplência. Então, esses conceitos, né, que acaba a gente também olhando para a abertura do mercado e não sendo tão simples. Eu já vi clientes chegar para mim dizendo, não, temos 90 milhões de clientes e vamos explodir. Aí eu olho para ele, peraí, 90 milhões? Você vai atender até o pessoal que não vai te pagar, entendeu? Então, essa é a condição que eu diria na minha questão do mercado. Baixa atenção, vamos com calma e vamos em frente. Vamos com calma que o Andor é de barro, né? Rogério, olha só, vou te convidar para gravar uma aula lá na escola para a gente explorar com mais detalhes aí, com calma, esse tema da abertura ou outros também, se a gente tiver tempo, vamos marcar mais de um tema, eu acho Vamos que vale sim. a pena, porque é muito interessante e lá na escola a gente tem essa preocupação, né? A gente não se apaixonar por nenhuma solução, por nenhum produto, né? Então, a gente tem esse cuidado de trazer os vários ângulos. Então, eu gostei demais dessa metodologia, então já fica o convite. Vamos acertar uma Perfeito. data para você ir lá para a gente E explorar você já melhor. está colaborando com ela, né? Então você vai trazer também comigo, porque agora eu Ah, já então vou adaptar ela para a tal masterclass, né? quatro Vamos dimensões. fazer então 4 dimensões. Muito legal. Eu Então, botando aqui tá? pitaco aí na tua metodologia. Não, vamos colaborar junto, entendeu? Então, olha, pessoal, masterclass com 4 dimensões. Muito bom, Rogério. Queria te agradecer demais. O nosso bate-papo chegou ao fim. E você sabe, né? Portas abertas, já é o segundo podcast que você grava com a gente, já tem um masterclass aqui, a gente vai organizar. Queria deixar um espaço final para você, deixar um recadinho, como que as pessoas te encontram. Deixa aqui o teu jabá final. Não, obrigado, Fabiola. Na verdade, eu estou pelo LinkedIn aí, né? Quem quiser se conectar, eu sou de fácil acesso também, né? Então, o pessoal pode me procurar lá pelo LinkedIn, né? Eu troco, eu interajo também. E aí fica também a questão da rede, o pessoal da rede também tem meus contatos aí, então quem quiser depois também falar comigo e tiver o contato com eles, eu fico à disposição. E o importante é isso, é a gente ter a realidade, né? Então, como você falou, Fabiola, que vocês trabalham bastante, né, nessa questão aí da rede energia, de trazer o conhecimento, né, e para as pessoas terem essa noção, eu acho que independente disso, a gente tem que ter a realidade, né? Então, por mais que a gente se empolgue, eu me empolgo sempre muito, eu trago meu pé no chão. E o importante é isso, né? Que às vezes
por mais que você tente estar com aquela ideia, né, com aqueles conceitos, né, e principalmente lá de fora, e eu tive essa experiência, né, porque eu fui head de produto de uma multinacional lá de fora, né, que a gente até trabalhou na mesma empresa, e ficava a condição de não trazer, às vezes, não conectava. Como eu disse, o Brasil é um mercado específico. Então, entender a dinâmica onde a gente acabou de colocar aqui da realidade brasileira é muito importante. Então, a gente vê muito hype hoje, né, falando de muitas coisas. É importante, digamos assim, estar acompanhando, estar vendo, mas a gente tem que ter a realidade no peso. Então, a minha mensagem para todo mundo é sempre busque a realidade da situação. Perfeito, Rogério. A gente pode se inspirar, mas a realidade sempre se impõe, né? Excelente. Acho que seu recado aqui foi perfeito. E antes de me despedir, vou deixar aquele recadinho final. Se você gostou desse episódio, não deixe de ouvir os outros. E para deixar as sócias da Rede Energia felizes, deixe aqui a sua avaliação, seus 5 estrelas, o seu joinha no nosso podcast. E até a próxima. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Rede Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!